e de paz. Trazer esse amor para todos os momentos da vida, é torná-la digna de ser experienciada, capaz de ser transformada em triunfo. A humanidade sempre teve expoentes desse amor, que lhe constituíram razão de desenvolvimento e de conquistas em todos os setores do processo de crescimento moral, intelectual, artístico, cultural, tecnológico, religioso, espiritual, sem cujo contributo, por certo, as criaturas ainda se encontrariam às faixas primitivas do processo de evolução. Foram esses homens e mulheres forjados no amor e distribuidores de amor, que se olvidaram de si mesmos, que promoveram a espécie aos patamares de que hoje desfruta. Não pensaram primeiro em si, mas desenvolveram interiormente a capacidade de doação, de tal forma que o bem geral constituiu-lhes o motivo para que lutassem estoicamente, vencendo os próprios limites e dificuldades, de maneira que a enfermidade, a intolerância, o atraso moral e mental dos seus coevos não se lhes transformaram em impedimento para a construção do mundo melhor. E mesmo quando se lhes exigiam a existência, deram-na, fiéis à confiança e certeza que o seu era um trabalho de libertação das massas e de promoção da sociedade. Tornaram-se modelos porque demonstraram que a felicidade é mais risonha quando o objetivo próximo sendo detensa, oferecendo-lhe motivações para existir e seguir adiante, conquistando espaços de harmonia. Isso ocorre porque, toda vez que alguém se ilumina pela chama do amor, oferece mais claridade ao mundo, torna-o melhor e enseja que outras vidas também se clarifiquem, libertando-se dos atavismos cruéis da ignorância, do preconceito, da crueldade. O amor é sempre feito de compaixão e torna-se finalidade essencial da vida por expressar valores que não se amontoam, que não enferrujam e ninguém consegue roubar, porque se encontram à disposição de todo aquele que os deseje possuir, recebendo-os jovialmente de maneira especial. O nosso amor modifica a estrutura da sociedade, que se encontra vitimada pelas guerras e por diversas calamidades que geram sofrimento e alucinação. Com a contribuição do amor, modificam-se essas condições, e, graças à ciência e à tecnologia que aproximam criaturas e povos, ninguém mais desconhece as necessidades que afligem o mundo, permanecendo indiferente ao seu destino amargo. Assim, qualquer contribuição de afeto, por pensamento, mediante palavras e através de atos, encarrega-se de tornar menos densa a psicosfera em que se movimentam os seres, menos venenoso o ódio que campeia desenfreado, mais animador o espírito de competitividade sem os extremos de dominação e de arbitrariedade. Isso porque o amor é destituído de vilania e de interesses doentios. O amor propicia o desapego a tendências negativas, pessoas, coisas e utilidades. É imparcial e generoso para com tudo e com todos, não se permitindo prender, escravizar-se ou reter, impedindo o avanço de outrem, a realização pessoal do ser amado, nem acumulando recursos amoedados ou não, que se transformam em cárcere de sofrimento. Nesse cometimento em favor do desapego, vale ressaltar que mais difícil é a libertação das impressões perturbadoras que remanescem no imo como herança do passado infeliz, transformando-se em ressentimentos, ódios, angústias, ciúmes, que necessitam ser superados. É comum negar-se a essas vivas expressões perniciosas do caráter, recalcando-as, sem as eliminar, o que lhes permite reaparecer com frequência, dominando as paisagens interiores e asfixiando as aspirações da felicidade. Um esforço honesto para reconhecer-lhes a presença dominadora auxilia no empreendimento pela sua superação. Aceitar a sua existência não significa concordar com as manifestações que rompem com periodicidade, mas substituir, lentamente que seja, porém com denodo, cada uma dessas paixões nefastas, abrindo espaços para o surgimento dos valores positivos, do amor que deverá predominar. Nesse campo emocional, que está sendo arado com bondade e coragem de produzir melhor, despontam então a alegria, a paz, a vida exuberante, que passam a substituir aqueles cruéis inimigos da plenitude. O amor preenche os vazios interiores, fazendo que desapareçam as falsas necessidades externas. Por isso, amplia-se sempre no rumo do infinito, envolvendo aqueles que se encontram próximos como a todos quantos se situam à distância. Quando atinge o seu clímax, tem características idênticas em relação àqueles aos quais se direciona, sem privilégios nem imposições. Por isso renuncia, ensinando que a posse excessiva é crime contra a escassez dominante. Da mesma forma, demonstra que os atavismos perversos, a que muitos indivíduos se vinculam,
Necessitam ser deixados à margem, superados e substituídos, sem saudades ou tormentos, abrindo veredas a experiências novas e a realizações pacificadoras. É certo que tal providência exige coragem e combatividade, espírito que anseia pelo progresso e se ama, tomando a decisão de não mais permanecer na retaguarda do processo evolutivo, em razão da lucidez mental de que se sente possuidor. O desapego material é importante na desincumbência do esforço por amar, no entanto, mais grave e significativo é o de natureza emocional, em referência aos vícios, às tendências primitivas, aos sentimentos inferiores. Não deis guarida à atração do mal, seja como for que se te apresente. Ama-te, a ponto de te transformares em exemplo de vitórias sobre a inferioridade moral, tornando-te cooperador do esforço que outros envidem no mesmo sentido. Assim, compreenderás quanto é difícil para o próximo libertar-se daquilo que nele te desagrada, em face do que igualmente a outros perturba. Esse amor, que se inicia no teu esforço, em breve tomará conta de ti com tal força que não mais haverá espaço interior senão para amar e servir. Amor e interação. Passo a passo, o amor vai produzindo interação entre aquele que ama e todos quantos são amados. Quando o amor é pleno, interage com tudo e com todos. Modifica o ambiente em que se apresenta e transforma o mundo, porque a sua óptica é correta, sem as distorções que caracterizam os tormentos humanos. Até que alcance esse nível de elevação, transita por diversas fases de desenvolvimento e de fixação emocional. A princípio, é temeroso, embora a ambição de crescimento, expressa-se com excessivo cuidado, evitando qualquer constrangimento, limita-se a grandes silêncios, por insegurança de expandir-se verbalmente, disfarça-se em outras expressões, a fim de não ser incompreendido. Somente com os instrumentos da perseverança e da certeza da sua vitória, expande-se e avança galhardamente, ganhando espaço. Não mais se preocupa com aquilo que as pessoas pensam, mas se tranquiliza pelo que proporciona de agradável e compensador a benefício geral. Reconhece que, se não conseguir modificar as pessoas amadas, o que também dependerá delas mesmas, auxiliá-las a sentir-se compreendidas e envolvidas pela ternura, o que lhes corresponderá a estímulos especiais para que se transformem para o melhor. Passo a passo, vai produzindo interação entre aquele que ama e todos quantos são amados. Vínculos especiais de confiança e consideração se estabelecem, evitando-se os atritos de opinião, as agressões no comportamento, as tricas e maledicências habituais, porque todos sabem que os melhores recursos para uma convivência feliz são o diálogo e o respeito que se devem dedicar ao próximo, a fim de que os receba como natural efeito da conduta vivenciada. Não há por que concluir-se equivocadamente, diante de situações complexas e comprometedoras, quando se pode perguntar, procurando respostas esclarecedoras e oportunidades de retificação do que não se encontre conforme deveria. Conclui-se que, em favor de uma interação verdadeira, torna-se imperioso aprender a ouvir o outro, a auscultar-lhe os sentimentos, de forma que seja factível a convivência agradável, ou pelo menos respeitosa. Compreende-se que os desafios que se experimentam não são diferentes daqueles que afetam a outra pessoa, talvez em situação mais melindrosa ou grave. Somente através de uma introspecção para a autoanálise, poder-se-á descobrir quais os maiores desafios para a convivência correta com o próximo, assim entendendo que ele também enfrenta a situação interior equivalente, que lhe impede o avanço fraternal e afetuoso, sobrecarregado de suspeitas, de resíduos emocionais perturbadores e de intuições espirituais negativas. A visão do ser humano correta é aquela que abrange também como espírito que é, em luta contínua contra as marcas que procedem do seu passado, os hábitos doentes que permanecem na sua economia comportamental. Por consequência, as influências psíquicas de que se vê objeto, sejam aquelas que se estabelecem em mente a mente encarnada ou que provêm de inimigos e antipatizantes que deixou na retaguarda da evolução, hoje interessados na sua desdita, em razão do atraso em que se demoram. A interação, no caso, dar-se-á de maneira especial, através da compaixão, da bondade, da paciência. Ninguém ascende ao topo da montanha sem antes superar-lhe o sopé. Na baixada ou no vale em que o indivíduo se situa, a visão do seu todo é impossível, porém, à medida que vão sendo vencidos os primeiros lances, mais coragem e estímulo para o avanço se tornam presentes ante a perspectiva de vislumbrar toda a paisagem. Ao alcançar-se o acume,
O oxigênio é mais puro e o deslumbramento toma conta do vencedor, por conseguir o infinito à sua frente, convidando-o à reflexão, à análise do próprio limite e pequenez. Assim também é o amor. Nas primeiras experiências, surgem os sentimentos controvertidos, os interesses mesquinhos e habituais, as paixões em predomínio, que se miscuem dificultando a sua instalação planificadora. Frágil, espera a força da retribuição para prosseguir, incipiente, necessita de estímulos para avançar, sem profundidade, pensa em benefícios que ainda não oferece, receoso, aguarda confirmações que não chegam. Insistindo, porém, modifica a estrutura e passa a expandir-se com naturalidade, porque se vai empolgando com o próprio alto de ser quem ama. Na primeira fase, porque se encontra com frustrações e irritações, procurando o amor como solução ou fuga para o não enfrentamento da realidade difícil em que se debate, claro está que não será dessa forma que o encontrará. Se, no entanto, reflexiona que esse estado de ansiedade deverá ser resolvido antes, a fim de dar guarida ao sentimento afetivo, modifica-se a situação e surgem as manifestações reais do sentimento a que aspira por interação com o mundo e as suas criaturas. Uma suave calma se lhe apossa e dulce da alegria de viver desenha-se-lhe no íntimo, não mais se afligindo com as mesquinharias do cotidiano, nem se permitindo golpear portas e paredes, mesas e móveis outros quando as ocorrências não se lhe apresentam ou resultam agradáveis. A compreensão dos acontecimentos faz-se diferente e a descoberta de que os problemas devem ser enfrentados conforme surgem da maneira mais pacificadora, proporciona bem-estar. Não mais a irritação e o descontrole tomam conta das suas atitudes, por desnecessários, havendo outras manifestações de conduta mais compatíveis com a necessidade de solução dos problemas e dos desafios. Esse é o primeiro milagre produzido pelo amor, a mudança em torno dos fenômenos humanos e do mundo com real perspectiva em torno do futuro que a todos aguarda. Logo após, dilata-se a compreensão em torno do estágio que se vive na Terra, facultando maior entendimento em torno das lutas da evolução e dos conflitos gerais. Descobre-se qual a mais valiosa contribuição que se pode dar em favor da modificação para melhor do que está ocorrendo na atualidade de qualquer tempo. Conscientizando-se do valor oportuno e grandioso que pode oferecer, mesmo que se apresente de pequena monta, é exatamente esse que irá contribuir em favor da modificação das estruturas gerais da sociedade combalida e aflita. Naturalmente surge uma interação entre o indivíduo e a comunidade. Ele se torna elemento de vital importância em favor do bem geral. O Evangelho de Jesus propõe a todos os indivíduos que é necessário buscar para alcançar, o que equivale dizer que se torna indispensável o esforço que todos devem empreender em favor da procura do bem, da sua instalação no íntimo e da sua interação com a humanidade. Nada melhor nem mais poderoso do que o amor para esse desiderato. Essa busca deverá ser consciente e constante, a fim de poder-se alcançar a meta que se tem em mente e se torna essencial para a existência feliz. Amor e vida. Quanto mais amor se dá, mais amor se possui para doar. O amor é o sentimento fundamental para o estabelecimento da felicidade humana, sem o qual a vida perde o total sentido e significado de que se reveste. Um indivíduo rico de amor transforma-se em precioso celeiro, onde todos se podem repletar de alimento vivo. Iniciando seu périplo no imo de alguém que se engrandece com a sua presença, expande-se amplamente, alcançando a tudo e a todos que se lhe encontrem no raio de abrangência e conquista. Desejando-se um mundo sem angústias nem problemas sociais, livre das misérias econômicas e guerreiras, apele-se para o amor, que possui os recursos hábeis para a conciliação, o perdão, a transformação moral dos indivíduos, fomentando o progresso e dirigindo no rumo da harmonia geral. Por isso, o amor é a vida que gera e impulsiona outras vidas, a fim de que alcancem as metas que lhes estão destinadas e podem ser conseguidas se houver empenho e dedicação sob a sua invulgar inspiração. Quanto mais amor se dá, mais amor se possui para doar, porque é de natureza inesgotável. Pensa-se que o amor restringe-se ao reduzido grupo da família, dos amigos selecionados, dos participantes das atividades afins. Certamente, esse movimento tem a presença do amor que se está instalando no âmago do ser, mas que deverá percorrer um largo caminho de experiências e amadurecimento. Outras vezes, acredita-se que o amor se manifesta através dos gestos grandiloquentes, das ações exponenciais, das renúncias gloriosas, dos sacrifícios e martírios que comovem o mundo e o deslumbram.
demonstrando a grandeza da alma humana. Realmente, esses são momentos culminantes do amor, que se inicia e se engrandece a partir de insignificantes oferendas, desde um sorriso gentil a uma palavra calorosa e esclarecedora, de uma dádiva espontânea a um ato de compreensão diante de uma circunstância perturbadora. Da mesma forma, o não julgamento apressado a respeito de uma ocorrência infeliz, o auxílio de contemporização ante litigantes, o silêncio oportuno que evita a dissensão, constituem manifestações do amor na vida, contribuindo em favor da plenitude de todas as vidas existentes e por existirem. A renúncia a pequenas satisfações pessoais, que se transformam em benefício para outras pessoas, um pensamento ungido de compaixão, são portadores da presença do amor em movimento. Desejando-se amor, é imprescindível amar, não com o caráter retributivo, mas com o objetivo enriquecedor e feliz. À medida que o se instala no coração, modifica para melhor o comportamento da pessoa, enseja claridade emocional na sombra dos conflitos, dá cor e encanto à paisagem dos sentimentos, mesmo quando ainda dominados pelas torpezas e pela treva da ignorância, auxiliando na inevitável transformação para ter condições de receber as sementes da verdade e do conhecimento. O amor é inexcedível. Não se preocupa na forma como será recebido, mas na maneira como se expressa, irradiando-se sobranceiro. Santo Agostinho, fascinado com os milagres que o amor opera, declarou enfático: "Eu sou apaixonado pelo amor." Essa paixão que tinha pelo amor fez que o dilatasse em favor da humanidade, tornando-o iluminado, em razão do autoconhecimento a que se entregou, ampliando-o pela esteira dos séculos em benefício de todas as criaturas. São Francisco de Assis, de tal maneira se embriagou com o elixir do amor e o viveu tão intensamente que a sua mensagem afetuosa e simples mudou os rumos da história, tornando-se, em consequência, o pai da ecologia, o pioneiro do Renascimento, o perfeito imitador de Jesus, a quem seguiu com entrega total e paixão imorredoura. Homens e mulheres que se propuseram a amar, tornaram-se modelos de vida e de plenitude, totalmente integrados no espírito de doação, que é a característica fundamental e inapelável do amor. O mundo atual estertora, porque há carência de amor em toda parte. Fala-se muito no amor, comenta-se sobre a sua finalidade, estabelecem-se regras e critérios, no entanto, não se o introjeta no coração, a fim de que se externe em palavras e ações, alterando a marcha dos acontecimentos. Por isso, o ser humano enferma, porque se nega a vacinação preventiva do amor, ou quando se encontra afetado por alguma doença, recusa-se a amor-terapia, que o libertaria da injunção afligente. Encontram-se equivocados a seu respeito todos aqueles que aspiram a recebê-lo sem a consciência de o oferecer, aspirando a receber sem dar, a fruir sem sensibilidade para deixar-se impregnar pelos seus fluidos transcendentes. O amor nunca se sacrifica, conforme se pensa equivocadamente, porque tudo quanto realiza, mesmo a peso de muito testemunho e doação, é espontâneo, não lhe constituindo martírio, antes representando um imenso prazer a bênção que persegue e se transforma em alegria de oferecer sem qualquer restrição. Pais, irmãos, afetos diversos asseveram que, se necessário, são capazes de oferecer a vida pela de outrem, desde que seja alguém desses a quem se afeiçoam com ternura e devotamento no lar. É, sem dúvida, um gesto heroico e grandioso. Entretanto, na desnecessidade de assim proceder, estão convidados a compreender e tolerar, a perseverar ao seu lado nas horas difíceis, a assistir com delicadeza e discrição, passando despercebidos e sem a presença dos holofotes da exibição ou os louros da retribuição. O amor, portanto, é um gigante que se faz pigmeu quando necessário, e é quase um nada que se avoluma conforme o momento e as circunstâncias que lhe imponham essa modificação de estrutura. Quando alguém oferece amor a outrem, ele se vai agigantando e abraçando outros que encontra pela frente, porque faz que se desenvolva o seu germe que permanece aguardando os estímulos para desenvolver-se, terminando por abarcar todo o mundo. A religião mais eficiente é aquela, portanto, que se fundamenta no amor real, essência da vida legítima. Presente em toda a natureza, porque procedente de Deus, da criatura humana se irradia abrangendo tudo e voltando na direção a Deus. Cultiva o amor no pensamento, externa-o nas palavras e vive-o nas ações, sem preocupação de haveres ou não alcançado seu sublime clímax. Começa agora e segue-lhe a trilha infinita, cada vez amando mais. Habituar-te-ás ao amor de tal forma,
que nunca mais poderás viver sem ele no coração. Amor e família. O amor na família constrói a sociedade do mundo. O amor é a mais sublime manifestação do pensamento de Deus, portanto de origem divina, que deve ser preservado com alegria e distribuído com exuberância, graças à sua potencialidade ilimitada. Procedente do genitor por excelência, torna-se uma forma de ação emocional que se transforma em energia a ser concedida a todos quantos se encontram próximos da sua fonte de exteriorização. Não é apenas um sentimento que sofre as injunções da emotividade, alterando-se conforme as ocorrências do dar e receber, do doar e não ser aceito, do oferecer sem retribuição. Deve transformar-se em uma atividade viva e pulsante, capaz de expressar-se conforme a situação em que se apresente, paternal, fraternal, conjugal, social, geral, abrangente e infinito. Para que atinja esses diferentes níveis, torna-se essencial que se dirija a Deus, de tal forma que inunde a alma de alegria, a fim de poder manifestar-se nas diversas modalidades a que se destina. Com o amor a Deus vicejando nas emoções e traduzindo-se em ações do bem, a família passa a constituir o núcleo de maior necessidade da sua vigência, tomando as formas de conjugal, filial, paternal, maternal. Os pais, em consequência, são convidados a vivenciá-lo em todos os instantes, não somente em relação aos filhos, a fim de que se conscientizem da profundidade de que se reveste, mas também para que possam fruir os benefícios que proporciona, como segurança, equilíbrio, confiança e entrega. No mesmo sentido, esse amor não deve privilegiar os filhos gentis e generosos, em detrimento daqueles que são difíceis e atormentados, ou que apresentam quaisquer distúrbios de comportamento, assim podendo desmerecer a afetividade. Se o genitor, contrariado com a atitude rebelde do filho, desconsidera-o, poderá criar insegurança nos outros, que passarão a pensar que somente serão amados enquanto agradarem, submeterem-se às determinações domésticas e cooperarem em favor da harmonia no lar. Os comentários ácidos a respeito desses descendentes geradores de atritos não podem ser abordados com aspereza, não só porque mais aumenta a distância deles em relação aos pais, como também abre brechas de ressentimentos desnecessários. Por outro lado, essa atitude demonstra que esse tipo de amor é retributivo, homenageando quem o devolve, censurando quem o não aceita e condenando quem o rechaça. Afinal, esse filho ingrato e incapaz de entender o alto significado da família, da doação dos pais, que nunca devem alegar o que fazem ou trazer à consideração os esforços e empenhos que lhe têm sido direcionados, evitando a impressão de que está havendo uma cobrança, tornando-se uma dívida a ser resgatada na primeira oportunidade. O próprio amor gera um sentimento de compreensão naquele que se vê enriquecido pela sua presença, explícita ou não, invisível mas percebida, sem qualquer imposição verbal ou exigência comportamental. Naturalmente, quem doa amor, inconscientemente que seja, aspira à sua vigência no mundo, especialmente na família. Desabituado a esse sublime investimento, o ser humano, que procede dos instintos primários e automatistas, somente a pouco e pouco se impregna do seu valor especial, passando a compreender a profundidade do ato de amar. No começo, é algo egoísta, permanecendo na consanguinidade, ampliando-se em outros relacionamentos afetivos até alcançar o patamar da comunidade, que nem sequer tem conhecimento do seu benefício. Como treinamento para melhor fixação no imo da alma, a convivência, o diálogo positivo, a participação nas atividades dos filhos, o interesse pelos seus estudos, sem exigências de bons resultados, pelos seus ideais humanitários, desportivos ou de outra natureza, transformando-se em vínculo de segurança e de estreitamento das relações saudáveis e enriquecedoras do clã. Vivenciada essa experiência, alastra-se para o meio social, irrigando de coragem e bem-estar todos quantos participam da convivência desse indivíduo afável, os quais passam também a assumir comportamento equivalente e produtivo. Tal atitude não significa unir com os desmandos e desequilíbrios que, não poucas vezes, irrompem nas famílias, gerando tumulto e crises existenciais. Uma atitude enérgica, educativa, não implica uma postura agressiva, mesclada de violência. O amor estabelece parâmetros de respeito e de consideração que devem ser vivenciados, facultando, ao mesmo tempo, ordem e disciplina no aconchego da família. Quando esse amor é vitalizado pelos exemplos de paciência e de amizade,
impede a virulência da rebeldia e da tensão doméstica. Por sua vez, os filhos são convidados ao amor fraternal, convivendo uns com os outros em clima de concórdia e de afeto, ajudando-se reciprocamente e amparando-se quando necessário, sem acusações nem desculpas quando as ocorrências não sejam corretas. O amor na família constrói a sociedade do mundo. Provavelmente alguns membros do grupo familiar não consigam alcançar a estrutura afetiva necessária, permanecendo em infância psicológica, geradora de insegurança e de mal-estar, descambando para os vícios e as dissensões. Tal ocorrência, porém, resulta da situação do espírito ali reencarnado, em si mesmo necessitado de mais amparo, em face dos seus compromissos perturbadores com a retaguarda evolutiva de onde procede sob injunções penosas. Muitas famílias são redutos de batalha, onde se reencontram adversários de renhidas lutas fratricidas do ontem, em tentativa de recomposição e restabelecimento de vínculos afetivos. Em razão disso, maior deverá ser o investimento do amor que não ceda às provocações nem aos desatinos dos seus membros. Por outro lado, a verdadeira união dos cônjuges, que saberão renunciar aos caprichos egoístas, a fim de não perturbarem a prole, representará o maior investimento para o sucesso familiar. Costuma-se dizer, na atualidade, em uniões que foram duradouras, que o amor não existe mais e por isso a separação apresenta-se como inevitável. Será o caso, então, de recomeçar-se o amor, desconsiderando os sentimentos feridos e magoados, descobrindo novas fontes de inspiração, particularmente havendo uma prole para cuidar. E quando ocorrer que a situação se apresente quase insustentável, há um recurso de que o amor nunca pode prescindir, que é a oração, igualmente possuidora de energia divina, porque reaproxima a criatura do Criador e permite que o Criador se comunique com o orante. Quem ama, ora, e quem perdeu o contato com o amor, mais necessidade tem da oração, a fim de reatar os laços consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus. Amor e progresso. Mediante o amor, todos despertarão para as responsabilidades que lhes dizem respeito. O amor é o mais prodigioso fomentador do progresso moral, do qual decorrem todas as demais formas de desenvolvimento. Quando não viceja no ser humano, as conquistas realizadas, por mais brilhantes, tendem à destruição ou são filhas especiais do egoísmo, que as realiza para atender fins nem sempre respeitáveis. A atualidade tem se feito caracterizar por muitas formas de progresso, que têm impulsionado a cultura e a civilização a níveis elevados, não obstante a vigência dos crimes hediondos, da fome estarrecedora, das enfermidades infecto-contagiosas, das guerras contínuas, dos abusos do poder, dos preconceitos ainda não erradicados, da intolerância de vários matiz, dos descalabros morais por meio dos vícios destruidores como o alcoolismo, o tabagismo, as drogas químicas. A ciência e a tecnologia têm impulsionado o indivíduo a relevantes realizações, porém esquecidas do amor, e dessa forma as máquinas que ele criou substituindo, desumanizam-no enquanto o superpovoamento das grandes cidades alucina-o, tornando-o mais agressivo e estressado. Não obstante as propostas sociológicas que se multiplicam, esse cidadão perde a identidade e confunde-se na massa que detesta, tornando-se violento e sentindo a sua existência quase sem objetivo. Os veículos de comunicação, com o seu imenso poder de conduzir notícias, invadem os lares em toda parte, especialmente a televisão, e os abarrotam com informações ligeiras, raramente esclarecedoras e profundas quando da abordagem dos temas de alta significação, libertadores de consciência e tranquilizadores da emoção, apresentando, ao invés, muitos fatos escabrosos que ele desconhece e, não poucas vezes, estimulam-no a lutas ferozes, nas quais os demais são-lhe inimigos em potencial. Infelizmente, esses veículos dão preferência às licenças morais devastadoras, criando uma cultura pessimista e reacionária, na qual o ódio, a frustração, o desespero assumem papel de importância na conduta interior e na maneira de viver na sociedade. A família, embora o patrimônio multimilenário de que se constitui, sofre os camartelos da agitação e do desconcerto de que se tornou vítima, transtornando-se e esfacelando-se, tornando-se campo de rudes batalhas mal-sucedidas. E o ser humano superconfortado transita sob injunções tormentosas, derrapando em transtornos neuróticos, psicóticos, mergulhando no fosso da desolação. Sucede que o progresso, sem amor, está sem Deus, portanto,
sem o alicerce seguro do equilíbrio e da libertação das vidas dos seus atavismos primitivos, que as escravizam no primarismo de onde procedem. Torna-se urgente uma revisão de conceitos em torno do progresso e das suas propostas, a fim de que seja realizada uma ação renovadora e saudável, propiciando relacionamentos felizes entre as criaturas. Esse ministério somente pode ser desempenhado pelo amor. É inevitável que a máquina robotize muitas atividades, solucionando com razoável perfeição os mistérios que lhe estão programados. Entretanto, cumpre ao ser humano encontrar soluções outras e mecanismos sábios para atender aos desempregados, aqueles que foram substituídos nas empresas e fábricas, nos laboratórios e no campo. Tal compromisso diz respeito ao amor e à compaixão. O amor fomenta o progresso, nunca eliminando a criatura humana, sua meta e seu destino. De que adianta um mundo tecnologicamente bem equipado, com criaturas fantasmas de si mesmas, sem objetivos de alta significação, transitando entre aspirações imediatas e prazeres fugídios? O ser humano é o grande investimento da divindade, que aplicou centenas de milhões de anos na sua construção, conduzindo, passo a passo, na longa travessia das experiências de crescimento. Mediante o amor, de que se constitui, e na maioria ainda se encontra em latência, conseguirá romper os envoltórios resistentes, para sair à luz e desenvolver as aptidões, aumentando o campo de realizações que lhe dizem respeito. Por meio da lucidez do amor, a tecnologia trabalhará em favor da paz, jamais promovendo guerras de extermínio, a soldo das ambições desmedidas de indivíduos e de governos alucinados, egotistas e mercenários. Os poderosos auxiliarão os fracos, imolando-os à conquista de recursos dignos, mediante os quais adquirirão valores para a existência saudável. O comércio terá características humanitárias e não apenas de exploração do homem pelo homem, gerando a escravidão monetária, qual vem ocorrendo lastimosamente. As indústrias respeitarão os direitos do cidadão, mediante horários de trabalho justo e espaços para repouso, espairecimento e estudo, mas também preservarão a natureza. O ser humano não foi criado para ter as suas forças exauridas, como se fora um animal infeliz, no justo momento em que os amigos dos animais levantam-se para profligar contra o abuso e a impiedade com que muitos os tratam. A agricultura receberá maior respeito, tornando-se milagroso instrumento de provisão para as multidões, que não mais experimentarão fome ou escassez de alimentos. O tráfico, em todas as formas como se apresente, será diluído na solidariedade que há de viger entre os seres pensantes da terra. Porque, mediante o amor, todos despertarão para as responsabilidades que lhes dizem respeito, e não apenas para os interesses mesquinhos que os submetem às tormentosas lutas de predomínio e de loucura. Como é possível em uma sociedade, na qual alguns poucos detêm o poder financeiro, que todo o restante da população do mundo, somada, não consegue sequer aproximar-se, menos ultrapassar? Como estabelecer-se uma cultura, em nome do progresso, na qual a miséria total espia com ira a abundância e o desperdício assintoso dos poderosos? Como aguardar-se a paz social, estabelecida por tratados internacionais de conveniência, firmados pelas nações mais desenvolvidas e ricas da terra, olvidando-se dos estertores agônicos daquelas outras que lhes sofrem as injunções penosas, na condição de escravas, sem direito à palavra, à liberdade, à esperança, encontrando-se na linha abaixo da miséria estabelecida? Tudo isso ocorre somente porque o amor não foi consultado, quando se cuidou de desenvolver o progresso do mundo, longe dos sentimentos da compaixão e da solidariedade para com o próximo, que não é apenas aquele que está mais perto, senão todos os seres existentes. O amor verdadeiro, portanto, é aquele que se estabelece em todos os segmentos sociais, culturais, científicos, religiosos, artísticos, priorizando sempre a criatura humana, seu objetivo, sua razão de existir. Com o seu hálito vivificador, comanda as consciências e os sentimentos, nunca permitindo que alguém deseje, ou faça com outrem, aquilo que não gostaria que lhe fosse feito. Quando essa compreensão abarcar os homens e as mulheres, conduzindo-os pela trilha da evolução, o progresso será real, profundo e planificador. Começa, então, desde agora, com esse compromisso de amar, não pensando em resultados, exceto os do próprio amor. O futuro encarregar-se-á de levá-lo até onde não consigas chegar, e isso, sim, é o que se faz importante. Amor e compreensão.
A compreensão que o amor propicia conduz à solidariedade nos momentos difíceis. O amor que não compreende expressa interesse pessoal, que se projeta no outrem, não sendo o que pretende. Quando se ama realmente, a compreensão das dificuldades e falhas do outro apresenta-se como natural, destituída de ambição retributiva. Essa compreensão é rica de doação de afeto espontâneo, que descobre o outro conforme é, não lhe exigindo modificações que ainda não pode operar, nem encontrar-se em níveis de elevação espiritual que faltam ser conseguidos. Como consequência, ninguém pode obrigar que outrem o ame, não obstante seja o seu um grande amor e, por isso, despido da paixão que objetiva alterar o comportamento do ser amado. Desse modo, em qualquer faixa de amor, a compreensão deve assinalar todos os passos de conquista, em constante ascendência. O amor ilumina e harmoniza. É a alma da felicidade que preenche todos os espaços e aspirações do ser humano. As pessoas esvaziadas e perturbadas pelas posses externas acreditam que a felicidade reside na sucessão das glórias que o poder faculta e nos recursos que amealha. Ledo equívoco, porque o tormento da posse aflige e impulsiona sua vítima a logros cada vez mais desmedidos, reduzindo-lhe a existência a uma busca sem fim. Narra-se que o sábio Solon, grande magistrado de Atenas, visitando o rei Creso, da Lídia, considerado o homem mais rico do seu tempo, foi convidado a conhecer-lhe o suntuoso palácio, contemplar suas joias e outros tesouros, seus magníficos jardins e participar de um banquete especialmente preparado para o homenagear. Terminado o repasto em comum, Creso, autodeslumbrado pelo narcisismo que o caracterizava, perguntou ao nobre visitante, qual o homem mais feliz do mundo. Aguardava ser apontado e prelibava satisfação, quando ouviu, algo decepcionado, a resposta do erudito visitante: recordo-me de um homem pobre que morava em Atenas, chamado Telus que, na minha opinião, era o homem mais feliz do mundo. E por quê? Indagou, frustrado, Creso. Bem, porque era honesto, havendo trabalhado por toda a vida, a fim de criar os filhos com dignidade, oferecendo-lhes correta educação. E quando se encontrava mais velho, ao invés de receber a retribuição dos filhos, ofereceu-se ao exército, doando a vida em defesa da sua cidade. Haveria outrem, volveu, Creso, a interrogação, que o pudesse seguir como a segunda pessoa mais feliz do mundo. Houve um silêncio constrangedor em face da expectativa que o rei exteriorizava, de ser apontado pelo sábio, o que não ocorreu. Logo após, Solon redarguiu: conheci dois jovens em Atenas que, ficando órfãos na infância, trabalharam com persistência, honorabilidade, e mantiveram o lar pobre com dignidade, incluindo a genitora que era muito doente. Quando ela morreu ofereceram sua vida a Atenas, a fim de a servirem com dedicação e desapego até a própria morte. Novo desencanto do ambicioso, que indagou, irritado, como é possível ser superado por essa gente pobre, eu que tenho tanto poder e riqueza. Sem qualquer ressentimento, Solon encerrou a entrevista, afirmando: ninguém há que possa dizer que sois feliz ou desditoso antes da vossa morte, porquanto ninguém pode imaginar os infortúnios de que se pode ser vítima, de um para outro momento, ou a tristeza que sempre espia os venturosos e os vence. Anos mais tarde, Creso foi vencido por Ciro, rei dos persas, e por pouco não morreu, tornando-se-lhe vassalo submisso. A felicidade independe do que se tem momentaneamente, mas sim daquilo que se é, estruturalmente constituído pelo amor. Essa compreensão que o amor propicia conduz à solidariedade nos momentos difíceis, nas grandes dores, na solidão e na amargura que periodicamente afligem todas as criaturas. Em ocasiões de sofrimento superlativo, o amor apresenta-se solidário, em várias expressões de compreensão do que ocorre, auxiliando sem exigência, participando da aflição, erguendo o ânimo e sustentando antes que a adversidade alucine a sua vítima. Sem a necessidade dos gestos grandiosos, manifesta-se nos pequenos acontecimentos e situações que alimentam aquele que se encontra combalido e o erguem de volta ao lugar onde deve encontrar-se, de forma a poder prosseguir e superar o incidente infeliz. Nas tragédias, aparece gentil, impossibilitando que o outro sucumba ante o peso da amargura e do dissabor excessivo. Além da compreensão solidária, emerge em todos os momentos como forma de gratidão pela vida e suas manifestações, nas expressivas como nas singelas formas em que se apresenta. Enquanto a pessoa não experimenta o suave envolvimento do amor, movimenta-se nas heranças dos desejos, nos cipoais dos instintos,
sofrendo sempre quando seus interesses não se encontram atendidos e suas aspirações não são respeitadas. Lentamente, porém, à medida que as lúcidas vibrações do amor a tomam, desembaraça-se das penosas injunções do primarismo e liberta-se da escravidão da posse, da fantasia em torno da felicidade pelo que tem. Um amadurecimento interior se lhe opera lento e prodigioso, facultando-lhe alegria e desprendimento, consciência de dever e respeito por todos e por tudo. Reconhece que, localizada no contexto universal, a sua tarefa essencial é a de autoiluminação, que logo se desdobra em serviço a favor do progresso, mediante a consideração pela ordem, não a violando, nem a submetendo aos caprichos e desaires que lhe predominam no mundo íntimo. Alimentada pela seiva nutriente do amor, desenvolvem-se os demais sentimentos da compaixão e da ternura, da caridade e do perdão, que são as partituras que mantêm as melodias da vida feliz. Envolvida nessa vibração de fraternal compreensão dos acontecimentos, das outras pessoas e suas dificuldades, dos fenômenos que se manifestam na existência, o amor desenvolve-lhe os valores mais elevados e induz a gloriosa tarefa de servir e passar despercebida, deixando, porém, suas luminosas pegadas pelo caminho transitado. A vida é um perene convite ao amor e à compreensão dos limites que isolam cada pessoa no seu processo de crescimento para Deus. Quanto mais se lhe alargam os horizontes do desenvolvimento emocional e moral, mais o amor se lhe apossa do ser, alcançando as demais criaturas e inundando de bênçãos tudo à sua volta. Ama, pois, sem qualquer tipo de limite ou de interesse passional. O amor é a luz, não a detenhas, evitando que predomine a escuridão. Amor e mudanças. O amor muda quem ama e altera para melhor o mundo em que vive. Todos os atos humanos modificam a estrutura moral e espiritual do mundo. Quando sem amor, estabelecem conflitos e dão surgimento à agressividade e à violência. Quando amorosos, criam climas de fraternidade e de entendimento recíproco, abrindo espaços para o desenvolvimento e progresso da sociedade. O amor possui a força ciclópica de alterar todas as coisas, quer sejam percebidas ou ignoradas. O importante não é a visão dos acontecimentos, mas o significado que deles deflui. Por isso, o amor não pode ser dimensionado conforme os interesses de cada indivíduo, isto é, eu amo porque me é conveniente, disso resultando-me um grande bem, mas amar naturalmente, porque essa é a finalidade da vida. Não apenas direcionar para os outros a seta do amor, porém vivê-lo, tê-lo introjetado no sentimento, de forma que se transforme em uma realização pessoal, constante e felicitadora. Os grandes vultos da humanidade, que se resolveram pelo amor, não se davam conta do quanto ofereciam em esforço e sentimento de abnegação em favor dos outros. Era-lhes tão natural a doação, que nem sequer sentiam desgaste ou aflição, quando incompreendidos ou não aceitos nos propósitos acalentados. Nunca desistiam, porque sabiam que o amor para alcançar o seu objetivo tem que romper as barreiras que tentam impedir-lhe o avanço. Sejam preconceitos sociais, religiosos, morais, raciais, que se vêm transferindo de uma para outra geração, e mesmo hoje, quando se supõe já não serem tão poderosos, ei-los embutidos no inconsciente de muitas realizações. Uma das mudanças mais severas que o amor consegue operar, é quando descobre pessoas de quem não gosta, que lhe são inamistosas, mesmo adversárias, e devem ser conquistadas. Não importa que mudem de atitude em relação àquele que as amará, mas que não lhe permaneçam antipáticas, nem provocadoras de mal-estar. Como objetivo essencial do amor é dar sem receber, mudar de comportamento em relação aos maus, não os tornando piores, aos perturbadores, não os fazendo mais alucinados, constitui um grande desafio que o esforço sincero logra resolver. Invariavelmente há um desejo de tornar-se pessoa amorosa em relação aos demais, às vezes conduzindo fel e amargura no coração, ansiedade na conduta, interrogações e conflitos na mente. Esse ainda é um estado de amor ausente, amor em desalinho, que deve ser corrigido, para que essa presença afável produza modificações internas, acalmando os torvelinhos íntimos e apaziguando as aflições. Trata-se da experiência do auto-amor, fundamental para o amor ao próximo. Ninguém aqui, em aflição, tenha tempo mental e emocional para amar quem se encontre distante sem apresentar aparentemente necessidade de ser amado. O amor é um estado natural na conduta, porque se irradia generoso, abarcando e preenchendo todo o espaço que defronta. Muitas pessoas,
que amam de maneira espontânea, não se dão conta do poder de que dispõem e de como conseguem mudar as pessoas que se lhes acercam, alterar os acontecimentos à sua volta, favorecer o mundo com os seus pensamentos e conduta. Por mais humilde que seja a função exercida, aquele que ama sorri e contagia aos outros que perderam o interesse de si mesmos, despertando-os para outras responsabilidades. Um suave amigo da fraternidade encontrava-se aguardando o veículo que o levaria de volta ao lar, após dia fatigante de trabalho e de lutas. Apesar do cansaço que o tomava, do calor que dominava o entardecer, do tumulto à sua volta, ele mantinha-se sorrindo discretamente, sem permitir-se envolver pelo desequilíbrio que se agitava, generalizado, a gritaria, o ruído dos veículos e suas buzinas. Aturdido o cavalheiro acercou-se-lhe, e o interrogou com violência na voz: "Você está sorrindo de mim ou para mim?" "Nenhuma coisa, cavalheiro, nem outra. Eu estou sorrindo comigo mesmo", respondeu sem alterar-se. "Como não tenho razão para estar contrariado, alegro-me por estar vivo e em paz. Mesmo que neste inferno?" indagou o mal disposto senhor. "Não o considero um inferno. Recordo-me dos que estão entediados na inutilidade, limitados nos movimentos em hospitais onde carpem dolorosas aflições, os que se encontram vencidos pelo arrependimento, os tristes e infelizes. Como não estou com qualquer desses problemas, sorrio em agradecimento a Deus, homenageando todas as pessoas que se movimentam na busca de um lugar de triunfo na vida." E continuou sorrindo. A sua expressão, leve e fraternal, desarmou o violento que, logo depois, passou a narrar-lhe as dificuldades que o atormentavam, as aflições que o maceravam, estabelecendo-se proveitoso diálogo, que terminou com uma nova e diferente interrogação do cavalheiro: "Como poderei fazer para alterar esta paisagem de agonia em que me encontro?" "Amando a aflição", respondeu, sorrindo. "Quando se ama a objeção ela diminui de intensidade, quando se ama a vida ela se apresenta menos severa, mesmo porque, rebelando-se e odiando, somente se complica tudo, sem realizar outra senão a colheita de desespero que lhe segue em pós. O amor muda quem ama e altera para melhor o mundo em que vive. Tão enriquecedores se tornam os momentos em que o ser se lhe entrega, que a sua existência se transforma em um permanente estado de amor. É certo que não concordará com tudo quanto ocorra, nem com aqueles que se caracterizam pelas arbitrariedades, ao crime, à insensatez. Não conviverá com o erro em qualquer forma como se manifeste. Somente que não aumentará o seu raio de ação, diminuindo os efeitos danosos da sua vigência, diluindo as cargas de ódio e de revolta que produzem. Igualmente não se faz melífluo, ou adota a postura exterior sem o real consentimento do que o anima interiormente. Por isso, não se trata de uma conquista momentânea, porém de uma realização de longo prazo, que sempre está sendo aprimorada e exercitada sem desfalecimento ou celeridade, conquistando cada passo no devido momento. O amor estabelece uma ponte entre o ego e o self, fazendo que o eu interior recupere os tesouros de que se constitui, muitas vezes malbaratados pela personalidade enfermiça ou indiferente aos valores do progresso. O amor verdadeiro é uma forma de manter Cristo no pensamento, nas palavras e nos atos. O amor transcende qualquer formulação verbal ou escrita, pessoal ou estabelecida, porquanto sempre se expressa conforme a ocasião e a circunstância. Pode traduzir-se em um grande silêncio diante de uma ocorrência grave ou de uma canção de bondade em instante de pequena, mas profunda significação, num gesto de abnegação ou num olhar de enternecimento. Tendo por missão mudar o mundo, o amor é a presença de Deus na psicosfera do planeta terrestre. Amor e planificação. O trabalho do amor em benefício da planificação humana é lento, mas inevitável. Quando alguém ama, planifica-se de amor, não porque o receba de volta, mas pelo simples ato de o doar. O amor, que alguém exterioriza, igualmente envolve aquele que o gera no íntimo. Mesmo que não aguarde o seu retorno, ele envolve de mil maneiras. Talvez não seja encaminhado por aquele a quem se o oferece, mas por outros meios não convencionais, até mesmo em natural forma de alegria que a vida proporciona a quem se encontra amando. O amor se torna mais significativo no momento em que a morte se acerca do leito de um moribundo. Não são poucos aqueles que, ainda lúcidos, lamentam não haver amado o suficiente, tudo quanto agora gostariam de haver feito, ou não terem expressado de forma que tornassem as outras existências mais ricas e, por consequência, a sua menos penosa. Essa fonte de juventude e de vigor é a mensageira da paz,
inspiradora da harmonia, trabalhadora fiel da fraternidade. Graças aos seus nobres jorros de vitalidade, altera comportamentos, propicia esperanças, ilumina outros seres. Ninguém, na Terra, vive em plenitude, de tal forma que não necessite de companhia, de amizade, de entendimento, de benevolência. Por atavismo infeliz, quase todos esperam receber antes de dar, acumular as demonstrações de afetividade alheia, a fim de se sentirem satisfeitos. Nisso reside um grande equívoco, porque, mesmo sob os camartelos dos sofrimentos e das dificuldades, pode-se amar, estabelecendo-se vínculos de emoção com desconhecidos, solidarizando-se com as dores alheias, compreendendo os dissabores que assoberbam outros indivíduos. Com essa compreensão das aflições de outrem, o sentimento de compaixão aumenta e a ternura se desenvolve, diminuindo as próprias amarguras e contribuindo em benefício de indivíduos mais necessitados e sem rumo. Não havendo esse entendimento do que ocorre nos outros, na sua historiografia de vida, nas ocorrências que o tornaram com essa ou aquela característica de rudeza, de agressividade, de ignorância, faz-se muito difícil viver em sociedade e partilhar dos sentimentos humanos, que constituem um dos objetivos essenciais da vida em grupo, de que ninguém se pode distanciar sob o perigo de alienar-se. Mediante a óptica do sadio interesse pelo próximo, pelas ocorrências que lhe alteraram o comportamento, que lhe trabalharam a existência, moldando com essa maneira de ser, pode-se promover uma avaliação das próprias aflições e perceber que fazem parte do processo da evolução que a todos envolve, diminuindo, pela razão, os efeitos da sua presença. De imediato, passa a participar da solidariedade em relação aos aflitos que existem no mundo, mesmo que apenas sentindo o desejo de ser-lhes útil e de ajudá-los, embora não dispondo de outros elementos mais significativos para fazê-lo. O pensamento afetuoso age nas ondas que envolvem o planeta terrestre de maneira saudável, produzindo harmonia vibratória e contrabalançando as tempestades produzidas pelas energias desgovernadas do ódio, da vingança, da insensatez, do crime. O amor, portanto, é psicoterapêutico também, irradiando sempre saúde e paz. Não poucas vezes, arregimentam-se membros de movimentos pacifistas, que vão para as ruas brigar, entrar em choque, gritar pelos seus direitos, defender os fracos, utilizando-se dos recursos da força, da beligerância. Nada mais paradoxal. Havendo conflito interno, que produz agressividade no indivíduo, ele não tem condições de propor equilíbrio aos outros, harmonia, respeito pelos direitos das minorias, dos fracos, dos excluídos. Somente quando se está enriquecido de amor, podendo compreender os opositores, aqueles que ainda se comprazem em combater com violência, em perseguir insanamente, em infelicitar, prejudicando a sociedade, com o que se prejudicam também sem dar-se conta, é que se torna válida a ação em favor da paz. Talvez não seja necessário ganhar as ruas do mundo, produzindo impacto, chamando a atenção, mas sim não revidando com os mesmos instrumentos de covardia e maldade as agressões que lhes são desfechadas, retribuindo sempre com o sorriso de compaixão e de compreensão, de paz e de perdão, que termina por modificar o comportamento do agressor. Noutras ocasiões, possivelmente um movimento externo, gerador de simpatia, comandado pela benevolência, possa caminhar pelas avenidas do mundo, convocando outros que, tímidos, postergam o seu momento de contribuir em favor de uma nova ordem de valores e de realizações humanas. Existem pessoas, dotadas de excelentes sentimentos, que gostariam de contribuir em favor da paz, trabalhando pelo equilíbrio entre as diversas classes sociais, financeiras, morais, mas não se encorajam a fazê-lo, temendo ser levadas ao ridículo ou serem perseguidas pelos prepotentes e dominadores que a ninguém nem a nada respeitam. Os exemplos nobres e de desprendimento de alguns podem estimulá-las a vir para o campo de ação, aumentando o número dos que laboram pelo bem e se interessam pela mudança do meio social, a fim de que o mundo se torne mais benévolo, o ar mais puro, as águas, florestas e animais sejam preservados no seu habitat, direito que lhes é outorgado pelo Supremo Criador. O amor também expressa os objetivos essenciais da criação, que é resultado de um ato dele derivado. Quem perturba a ordem e se compraz no enriquecimento enquanto atenta contra a natureza, não se ama, nem a ninguém ama. Os onzenários, os déspotas, os devastadores da flora e destruidores da fauna perderam a direção da vida e emaranharam-se no aranzel da desmedida ambição,
autodestruindo-se, sempre que investem contra as manifestações sencientes que existem. O amor é a solução. Todavia muitas criaturas dele se utilizam para esgrimir suas paixões, exibir seus conflitos, competir nas suas ambições. Separam-se parceiros por nonadas, amigos se afastam por mínimas incompreensões, companheiros se antagonizam por mal-entendimentos injustificáveis, todos vítimas de pertinaz orgulho e vil egoísmo que os impedem de compreender, de tolerar, de buscar esclarecimentos, de tentar fraternidade. Sempre que insatisfeitos, com ou sem razão plausível, investem contra, quando poderiam avançar na direção, sempre a favor. O trabalho do amor em benefício da planificação humana é lento, mas inevitável. Jesus amou sem distinção e foi assassinado. No entanto, o seu exemplo vem edificando vidas aos milhões, que tentam segui-lo, embora as limitações de que se encontram possuídas. Gandhi, amando, igualmente ofereceu a vida, porque não poderia morrer senão pela agressividade dos violentos que, dessa forma, demonstrariam a sua própria fraqueza. Assim, os heróis máximos do amor, como os santos, os mártires e muitos outros, são espelho que aguarda novos investidores para refletirem nele a sua imagem. Amor e cura. O amor é o grande medicamento das almas, que as cura com eficiência. O amor não é uma atitude que se assume, a fim de demonstrar-lhe a presença. É um estado de espírito que se expande e domina, proporcionando paz e alegria de viver, resultado de uma perfeita consonância entre o sentimento e a razão. O sentimento dulcifica-se e a razão ilumina-se quando se ama, sem que haja paixão, dependência, submissão, receio de perda ou tampouco exigência, retribuição, comparação do que se dá e de como é utilizado, do sacrifício que isso significa. O amor nunca espera resposta, porque na forma como se expressa já é portador de mensagens que vão e voltam no seu próprio conteúdo. Quase sempre o amor se circunscreve ao grupo biológico, aos afetos que facilitam o intercâmbio sexual, aos compromissos assumidos, hipertrofiando-se diante das circunstâncias, pelo receio de dar sem receber, de ser enganado, colocado à margem, tido como ingênuo. Essas manifestações, embora significativas, não expressam em realidade a plenitude do amor, porquanto nessas formas apresentadas estão presentes deveres e contingências quase compulsórios, calculados, objetivando o futuro como uma atividade de previdência para o porvir, para as horas amargas da enfermidade, da solidão, da velhice, da morte. Trata-se, isto sim, de experiências afetivas ainda muito limitadas, não obstante muito nobres, que se transformarão em exercício para novos tentames, expandindo-se na direção dos desconhecidos, dos que obstinadamente são contra, dos antipáticos, dos perversos e críticos contumazes. Quando se alcança o nível de entendimento desses difíceis de ser amados, não significa estar-se do lado deles, mas de uma emoção que não está contra eles, porque os envolvem com paixão, descobrindo que se encontram enfermos, vítimas das dificuldades que trouxeram da infância desamada, da família desajustada, do meio social indiferente às suas necessidades, dos maus tratos de que foram vítimas. Enlouqueceram, é certo, mas estão ainda em fase de possível recuperação. O amor é o grande medicamento das almas, que as cura com eficiência. Não apenas auxilia quem se dirige, mas principalmente aquele que o cultiva. Quem recebe amor sente-se motivado a renovar-se, a crescer espiritualmente, a transformar-se para o melhor. No entanto, somente encontra a cura para os males e reveses da jornada, quando passa a amar. As ondas de amor, que são geradas pelo cérebro, invadem o sistema nervoso central, percorrem o endocrínico e saturam de energias saudáveis o imunológico. A sucessão de energias, que são exteriorizadas pelos neurônios, produz uma corrente de vigor e de bem-estar que revitaliza os órgãos enfermos, combate a vida microbiana destrutiva, restaura o equilíbrio vibratório que deve viger entre as células como unidades de consciência, como partes integrantes da consciência global. As ondas contínuas de vibração mental captadas por todo o organismo transformam-se em vitalidade que reorganiza o aparelho fisiológico, auxiliando nas diversas funções, ao tempo em que se esparzem pelo universo emocional e psíquico do ser humano propiciando-lhe saúde. Em razão do amor, os fenômenos kármicos alteram-se, especialmente quando negativos, ensejando a diminuição dos processos de resgate doloroso,
porque o amor é sublime mensagem de vida, que verte de Deus e se espalha por todo o cosmo. O amor é tão poderoso, que nem sequer a morte o interrompe, antes faz que todos aqueles que desencarnam, após o despertar feliz, dando-se conta do prosseguimento da vida, retornem ditosos